Fala, historiantes! Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no seu canal, na sua TV Historiante, onde você vem aqui curtir vídeos sobre as ciências humanas, filosofia, sociologia, história, atualidades, enfim. Eu sou o professor Pablo Magalhães e hoje nós vamos falar sobre Chernobyl e a União Soviética. Chernobyl que ultimamente está tendo aí um up, né, nas suas buscas, nas suas pesquisas, principalmente pelo fato de a HBO ter feito uma série intitulada Chernobyl, né, que trata sobre esse evento trágico e traumático que aconteceu durante o período da Guerra Fria, finalzinho da Guerra Fria, a União Soviética já chegando ao seu final, já definhando, né? E que causou sequelas até hoje sentidas lá na Ucrânia, na região da antiga União Soviética, né? E principalmente em toda a Europa, porque as reações tiveram repercussão em toda a Europa, enfim. Bom, antes da gente começar a videoaula, já vou pedir para que você, se não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Além disso, né, se você curtiu esse vídeo, enfim, se você quer fortalecer a amizade conosco, clica aí no like, deixe o seu joinha para a gente, né, fortalecer essa amizade, fortalecer esse projeto. E se você já curte nosso material há muito tempo e tem vontade de nos ajudar a manter, né, essa produção, acesse o site apoia.se/historiante e faça um apoio, seja um apoiador. A partir de R$4 você nos ajuda e muito na manutenção desse projeto, além de entrar no nosso grupo secreto com material exclusivo que você vai ter acesso lá no Facebook. Vai lá no apoia.se/historiante e faz isso, ok? Então vamos lá, Chernobyl e a União Soviética. A gente precisa, antes de tudo, situar esse processo. A União Soviética aí, desde os anos 60, 70, na verdade nos anos 60 ela já faz isso e nos anos 70 ela já se organiza e já se enfim, institui como potência mundial e necessariamente potência nuclear. A energia nuclear ela passou a ser um objetivo a ser atingido com muita gana, com muita garra, com muito interesse em todo o mundo e especificamente na União Soviética, porque era um poderio que essa nação estaria mostrando frente aos seus adversários imediatos, que eram os norte-americanos. Então, no contexto, né, dos anos 70, a União Soviética ela vai se situar, se estabelecer como essa potência mundial nuclear, né, e vai começar, né, a fazer seus empreendimentos nucleares. Em 72, Chernobyl começa a ser construída. Chernobyl se situa na Ucrânia, próximo de Kiev, próximo de uma pequena cidadezinha chamada Pripyat. E Chernobyl é construída tendo como base 4 reatores de uma tecnologia chamada RBMK, de um design chamado RBMK. Esse reator RBMK para a época era o que havia de mais moderno, né, na produção, na geração de energia nuclear, e ela foi instituída na Ucrânia e passou a fornecer 10% da energia total que a Ucrânia possuía, né? Bom, e aí Chernobyl uma vez construída, passou a funcionar e durante muito tempo ela esteve aí na ativa até o dia 26 de abril de 1986, né? Nesse dia, os eventos que aconteceram mudaram a história dos habitantes das redondezas, mudaram a história da União Soviética, mudaram a história da Europa imediatamente e do mundo todo, tal qual conhecemos, porque ela teve consequências não apenas, como é que eu posso dizer, físicas, biológicas, químicas. Esse acidente teve repercussões políticas, repercussões midiáticas, e isso, segundo Mikhail Gorbachev, né, que foi o último grande líder da União Soviética, isso acabou causando, na opinião dele, o final da União Soviética. Enfim, antecipou o final da União Soviética. Bom, o que aconteceu no dia 26 de abril?
vamos tentar fazer uma linha do tempo, porque o processo começa no momento exato de 1 hora, 23 minutos e 45 segundos da madrugada do dia 26 de abril. Bom, nessa madrugada estava acontecendo uma simulação de emergência na usina, e nesse processo nós podemos identificar aí algumas falhas que conduziram às explosões que aconteceram em Chernobyl, especificamente no reator 4 que isso aconteceu. Quais causas possíveis? A primeira causa apontada foi uma falha humana. Segundo as pesquisas, a ordem emergencial ela foi feita não na ordem que era para ser feita. Ela seguiu uma outra ordem, uma ordem inversa, e isso permitiu que essa ordem inversa fizesse com que, por exemplo, a água ela superaquecesse. Nisso que a água superaqueceu, ela virou vapor, e esse vapor foi o que explodiu. Isso também estava associado a uma falha do design do próprio reator. Essa falha do design, juntamente com essa falha humana, fizeram com que essa água superaquecesse, se transformasse em vapor, e esse vapor explodisse. Essa explosão ela esteve associada a um pico de energia que causou esse aumento da temperatura, e nesse pico de energia a explosão aconteceu. Um segundo pico de energia aconteceu, equivalente a 33 mil megawatts, e isso fez com que essa explosão ela se potencializasse, liberando aí um material radioativo equivalente a 400 bombas de Hiroshima. Isso jogado no ar. As primeiras pessoas a sofrer essas consequências, obviamente, foram os trabalhadores da própria usina, né? Mas o caso mais, vamos dizer assim, triste nisso foram os bombeiros que foram chamados para participar e apagar aquele incêndio. Eles chegaram sem saber o que estava acontecendo, no calor do momento, e foram recebidos. Eles chegaram pensando que iam apagar um incêndio comum, só que não era um incêndio comum. Esse incêndio era o incêndio, principalmente porque estávamos lidando com material radioativo. Então esses bombeiros chegaram, começaram a tentar apagar. Alguns deles entraram em contato com o material bruto, né, que estava sendo expelido, e tiveram queimaduras terríveis, enfim. O caso mais emblemático foi do Vasily Ignatenko, que foi um dos bombeiros que subiu no telhado para apagar o incêndio lá de cima. E nisso que ele subiu, ele teve contato direto com aquela fumaça, enfim, e acabou morrendo. Foi um dos primeiros a morrer, né? E aí, enfim, isso associado a reações as mais adversas possíveis que o corpo teve, né? Inclusive a pessoa até vomitar parte dos seus próprios órgãos. Isso aconteceu com várias pessoas que acabaram se contaminando, não morreram imediatamente, mas morreram ao longo dos dias, né, nos hospitais, regurgitando pedaços dos seus órgãos internos. Então foi uma coisa terrível, né? Foi uma coisa assim que sem precedentes. Inclusive, o único precedente que nós encontramos, segundo pesquisadores, foi o que aconteceu em Fukushima, na usina nuclear de lá, enfim. E mesmo assim, lá já existia uma espécie de preparação para tal. Nesse momento, em Chernobyl, essa preparação até existia teoricamente, trabalhos, né, de evacuação emergencial e tal, mas mesmo assim não existia uma preparação tão, enfim, que pudesse conter e pudesse amenizar essas reações que aconteceram na explosão. Bom, a mídia ela vai abafar o caso, o governo da União Soviética vai abafar o caso, o governo vai ter um controle muito forte sobre a mídia praticada naquele período, e eles vão abafar o caso a ponto de pessoas dentro da própria capital Kiev, que estava a pouco mais de 130 quilômetros de distância, mal faziam ideia do que tinha acontecido lá
As pessoas estavam, por exemplo, teve o dia 1º de maio, eles fizeram o desfile do Dia do Trabalhador e ninguém estava, todo mundo nas ruas, ninguém sabia o que estava acontecendo. Possivelmente essas pessoas lá na rua receberam aquelas substâncias que tinham sido jogadas para fora de Chernobyl, enfim. Então as pessoas estavam completamente alheias, até o momento em que alguns cientistas ucranianos começaram a denunciar o que estava acontecendo, e aí não teve jeito de esconder, teve que jogar na mídia, as pessoas ficaram revoltadas. Segundo Mikhail Gorbachev, isso foi um golpe terrível e fundamental na União Soviética, que já vinha num processo de deterioração, e depois de Chernobyl o caso enfim, pesou muito, e aí o processo de abertura política que já estava acontecendo, ela teve que ser mais efetivo, e a abertura aconteceu, não agradou a muitas pessoas, e aí infelizmente, ou felizmente para alguns, infelizmente para outros, a União Soviética ela acabou assistindo a sua derrocada. Eu acabei nem citando isso. O processo de evacuação da população ali nos entornos, no raio de até 10 quilômetros, enfim, foi tão lento, mas tão lento, que 36 horas depois ainda tinham civis sendo evacuados. E esses civis eles foram evacuados já com dores de cabeça, já sentindo gosto metálico na boca, que eram reações iniciais, primárias, né, ao contato com esse material. Muitas pessoas desenvolveram cânceres, alguns semanas depois estavam mortos, outros anos depois, décadas depois estavam mortos. Segundo a ONU, existe uma estimativa de que 3.940 pessoas indiretamente foram afetadas por esses resíduos. No dia da explosão, 31 pessoas que trabalhavam no local acabaram morrendo e 134 pessoas acabaram sendo mortas dias depois por envenenamento com esse material radioativo. Bom, como foi que as pessoas, os russos, como foi que os soviéticos conseguiram conter Chernobyl? Isso só foi possível porque 5.000 toneladas de areia com alguns compostos químicos foram jogados lá no reator e acabaram, de fato, apagando esse incêndio que ainda estava durante 16 dias acontecendo, e foi desenvolvido o projeto de a construção de uma espécie de sarcófago para conter essas radiações. Esse sarcófago foi desenvolvido, organizado, mas antes pessoas tiveram que fazer uma limpeza. Essas pessoas ficaram conhecidas como os liquidadores de Chernobyl. Elas só poderiam passar 40 segundos no determinado local, e mesmo assim apenas uma vez. Então entrou 40 segundos, ajeitou tudo, caiu fora. Então muitas e muitas pessoas participaram desse processo, muitos e muitos técnicos participaram desse processo, até que de fato toda a região pudesse ser limpa e o sarcófago foi construído. Em 2015 o prazo de validade desse sarcófago já expirou, já há projetos para reconstruir esse sarcófago e colocar um novo que tem a duração por mais 100 anos, e acredita-se que no final desses 100 anos, esse processo do sarcófago ele não precisa mais ser renovado, porque os níveis de radiação teriam voltado ao natural. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí esse processo do que foi Chernobyl e do que isso representou para a União Soviética. Se você curtiu, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. E principalmente, ficou com dúvida? Deixe seu comentário aí embaixo para a gente responder. Ou então, se você tem alguma informação, coloque aí também para nos ensinar. E se você discorda da gente, diz aí por que você discorda e diz o seu motivo. Foi um prazer estar aqui com vocês explicando esse assunto. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Valeu!